Levando em consideração todo o interesse que o Benfica já teve em cima desse jogador e tudo quanto a gente buscava da parte dele que mostrasse um certo interesse, que até então nós não víamos diretamente, né? Claramente que ele queria voltar. Levando em consideração essa última entrevista, aquilo ali tem o mercado por debaixo de pano deve estar fomentando muita coisa ali. Está acontecendo alguma Não é coisa. assim, eu acho que o João Félix tem que perceber uma coisa. Essa é uma época que antecede o Mundial. É uma época que os jogadores não podem ficar no banco, porque se ele fica no banco, ele corre risco de não ir para o Mundial. Mas se o Abel pega um time, né, com condições de um time como o Benfica, pode ser que dê Não, o bons Abel, frutos. não vamos comparar o Abel com o Assim. Laje, por exemplo. O Paris Saint-Germain ganha o Mundial de Clubes, não tem como a bola de ouro não ir para o Dembélé. Realmente, o Dembélé Eu acho que vai pro Vitinha, cara. tem feito não vai para o Vitinha. Dembélé tem Por feito duas Os razões. franceses, por ser, não é? É. o bola de ouro de prêmio França, essas francês, coisas. vão dar para o Dembélé. Não Mas dá para para o mim, o Dembélé não foi o melhor da época do PSG. Pessoal, olá pessoal, olá pessoal. Chegando, como sempre, mais uma vez, aqui no nosso canal SLB em 3 toques, com os meus companheiros aqui. Hoje nós não temos um outro amigo, mas de vez em quando ele tem aí as suas coisas, mas são pessoas que sempre que tiverem disponibilidade vai estar aqui conosco também, falando sobre o Benfica, falando sobre tudo que está rolando acerca do futebol, acerca da temporada, acerca do. Enfim. Coisas que também são relevantes, a gente acaba incluindo. E é isso, é isso. Cá estou eu, Geldes Major, com o Joimilte Bonfim, Ailton Ginene, ou Ailton Almeida, José Manuel Lopes, ou Nu Lopes. E vamos hoje com mais conteúdos acerca do nosso Benfica. E eu quero basicamente começar este vídeo falando acerca do que aconteceu nesta semana, né? Uma semana negra para o futebol. Assim, eu sei que a gente já, para nós que acompanhamos futebol há bastante tempo, enfim, eu falo basicamente da nossa geração e as pessoas também que são de outras gerações vão falar do seu jeito, mas nós já vimos muita coisa acontecer com jogadores de futebol. Algo mesmo que é bastante impactante. Afinal de contas, quem é que não lembra da situação do FER? Quem não estava vendo aquele jogo? Qual de vocês não estavam vendo aquele jogo? São situações que acabam, de uma certa forma, nos afetando. Não que a gente não tivesse empatia com perda, seja lá de for, seja lá como for de alguém, sei lá, mesmo de pessoas que não estão ligadas diretamente a você. É sempre uma situação difícil, uma situação complicada. E sendo, digamos, jogador de futebol, que é daquelas pessoas que você está sempre vendo, dias após dias, a cada jogo que você vê, você torce, você se empolga, você, sei lá, enfim, você fala acerca, você às vezes até xinga uma série de coisas e tal. Então eu acho que acaba de uma certa forma fazendo parte também do nosso meio, né? E com isso eu nosso acho cotidiano. que nosso cotidiano, exatamente. E aí o impacto acaba sendo até maior. Foi uma situação que eu confesso a vocês que quando nós estávamos a discutir não, então, quando surgiu até o papo no grupo do sucedido, cara, e na altura você não associa as duas coisas, cara. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu confesso que eu fui ver e quando eu vi aquilo ali, sabe aquela coisa que você Não, tá não entende. exatamente como eu tô agora, você entendeu? Tipo, é mesmo isso que eu tô vendo no jornal, cara? Aí você corre pra TV, liga a TV, vê todo mundo falando daquilo e começa a ver toda uma história, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você viu sobre o jogador, uma série de coisas começa a vir assim, você começa a se questionar a você mesmo, as decisões que você toma na vida, os caminhos que você escolhe seguir, uma série de coisas. E pior ainda, enfim, é uma situação que, ainda mais quando você leva em consideração o contexto que foi, torna ainda algo muito mais pesado. Entendeu? Torna ainda muito mais pesado. Então, assim,
São coisas que nos deixam sem palavras. Eu estou aqui falando uma série de coisas, aquelas coisas sem conexões, mas basicamente para dizer que aquilo, eu confesso que no dia me deixou basicamente sem orientação, cara, porque, sei lá, é, é difícil de entender como que uma coisa dessa acontece, né? Então foi isso que basicamente abalou a semana que nós estamos a terminar. Não dá para você imaginar a dor dos familiares, do pai, mãe, a mulher, os filhos. É uma coisa mesmo que tipo. E ainda mais às vezes você tenta abstrair um pouquinho disso aí e tal, tentar ver outras coisas para tentar tirar um pouco dessa imagem, porque a imagem, eles mostram tudo, mostram aqui, ali o carro em chamas, uma série de coisas. As pessoas postam tudo na mídia social. Basta você pegar a internet e tá rolando ali coisas. Você vê tudo, sem contar outros fake news, outras coisas que as pessoas começam a inventar para ter visualização, uma série de coisas e tal. Mas enfim, epa, eu acho que eu falei também um tanto da minha parte. Eu, sei lá, não sei o que é que vocês querem dizer com relação a isso aí. Eu sei também que vocês querem dizer algo com relação a este sucedido. Tá à vontade aí, pessoal. Tá à vontade aí para poder Vai lá, explicar João. também como, Vai foi lá, a João. sensação de vocês com relação a isso. Cara, assim, esse dia foi um dia estranho, né, cara? Tipo, quando. Isso pra mim, eu vi a notícia por volta de 5 da manhã, mais ou menos. Eu acordei 5 da manhã, eu acho que. Olha, eu peguei o celular para olhar a hora e vi a notificação. Aí abri, aí vi, acho que foi o Edilberto que mandou no grupo, né? O Diogo J morreu. Eu falei, mas como assim? Não, deve ser. Não, não associei mesmo, sinceramente, não associei a pessoa. E então fechei o celular de novo e deitei para dormir. Depois acordei 7 da manhã. 7h20 mais ou menos que eu acordei. E quando vi. Aí que eu comecei a ver a notícia, comecei tipo, associar mesmo, fiquei tipo, cara, não, não é possível. Não pode ser verdade, né? Eu fiquei realmente sem entender o que estava acontecendo. E aí quando ligo a TV, primeiro entrei nas páginas que eu sigo da ESPN, a Bola, Record, só se falava disso. E mesmo os canais aqui de notícia daqui, tanto no canal em francês, aqui do Canadá, canal em inglês, que normalmente não passa assim, coisas de futebol, porque eles não curtem muito futebol. Cara, tava mostrando isso e fiquei realmente perplexo, né? O dia é aquela coisa, você fica realmente questionando várias coisas, tentando entender, pô, como é que um cara com apenas 28 anos de idade, Tinha com acabado de casar basicamente há poucos acabado de dias. casar com 3 filhos com um irmão, e só fiquei imaginando, caramba, como é que Pois é. como é que os E um irmão. pais perdem 2 filhos assim de uma vez, tão de repente, né? Tipo, E os aí, únicos dois filhos do casal. exatamente. Eles Os não têm dois de mais uma filhos. vez assim, cara, é uma dor que, tipo, sabe, isso não tem como. É imensurável isso, uma dor imensurável. Que espera até vontade de viver. Tipo, aquele dia foi, tipo. Você, não, você fica sem vontade de ver notícia, tipo, futebol. Tinha jogo também, se não me engano, tinha algum jogo naquele dia que. Sabe, nem assistir o jogo assim, sabe, parece, Tudo que não você faz vê de sentido, ficou sem desporto, tudo que você sentido. vê de Sim, desporto ficou, cara. traz a imagem do Eu que, vi, que sim, eu vi acontece. uma declaração do jornalista da ESPN, Mário Mara. Ele também, né, ele estava falando, né, sobre isso e também ficou bem mencionado, né, inclusive. E ele disse, cara, assim, é uma pessoa com quem eu só falei 2 vezes na minha vida, não temos nenhum tipo de relação. Acabei vendo a pessoa às vezes em algum jogo e tal. Mas, tipo, é como se fizesse parte do meu dia a dia, do meu convívio, uma pessoa com quem eu convivesse. Realmente, a gente nunca para pensar, assiste os jogos da Premier League e tal, jogos do Liverpool, né? Esses jogadores todos que a gente acaba convivendo com eles no final de semana, mesmo pela tela, mesmo à distância, fazem parte do nosso cotidiano, né? A gente convive com essa gente de uma forma mesmo abstrata, mas a gente convive com essa gente. Então, sabe, é algo estranho, sim. Foi muito estranho tipo, você para e pensa, pô, cara, a É vida complicado. é tipo É um sopro. um sopro, né? Basta estar Tipo, vivo. tá aqui vivo hoje, amanhã pode não estar mais.
É muito triste. Pois Mas. é. Epá, Sabe, mas eu quando ia sair de manhã, enviaram uma foto num grupo que eu tenho de amigos com a data de nascimento e a data do falecimento do Diego Jota com a foto. Eu até gravei o áudio e disse assim, epá, vocês estão a fazer isso por quê, pá? Vocês ficam a fazer essas brincadeiras, ainda vão colocar em causa aí a vida do homem. Homem ainda vai, alguma coisa ainda acontece com o homem. você associa tudo menos a isso, cara. Depois não, porque pá, não, a primeira impressão que eu tive é não, esses gajos estão a brincar com coisa ainda atrai aí questões negativas para o homem. Depois o gajo manda-me um áudio e diz, não, o homem morreu mesmo. O homem morreu? Epa, eu disse, não consegui, naquele momento não consegui assimilar nem acreditar, porque eu disse, não, como é que o homem morreu? O homem morreu como? O homem estava normal, todo mundo via o homem jogar, como é que o homem morreu? Então, que depois, quando eu entro na internet, que eu vejo que foi acidente, começo a ver as fotos, é uma situação realmente muito triste, o jogador, ele foi para o casamento de um amigo, e estava a voltar para A Inglaterra. a Inglaterra, ele ia apanhar o comboio, parece que ele ia via Espanha. Ia pegar um barco. Apanhar, ele não podia viajar de avião por recomendação médica, né? Recomendação médica. Isso. E realmente é uma situação muito triste, muito triste. Como você disse, nós acompanhamos esses jogadores, nós criamos uma certa afinidade com os jogadores, né? Há jogadores que você gosta mesmo, que você realmente faz parte de você. Exatamente. E pronto, nós, como também talvez simpatizamos com a seleção portuguesa, todos os jogadores da seleção portuguesa são jogadores que realmente nós gostamos e realmente para a família, para os filhos pequenos, o Diogo Jota começou agora, talvez estava no auge, né? Tinha tudo para viver uma vida tranquila. É uma situação muito triste, mas pronto, temos que aceitar. Né? Lopes, e seguir. E alguma coisa que você queira acrescentar, cara? Claro, com certeza você quer dizer alguma coisa. Dá um salve aí pra galera, né? Inicial. Cara, tanto quanto vocês também, para mim, me pegou de surpresa, até porque aquele dia eu quase nem entrei na internet. Né? Quando eram 10 horas, 11 horas, eu estava em Santa Catarina, né? na zona noroeste de São Tomé, e alguém comentou comigo, Diogo Jota morreu. Como assim, Diogo Jota morreu? Morreu como, velho? O cara logo agora foi campeão da Liga das Nações. Da Liga... Não, foi campeão do Liverpool, foi campeão da Nations. Como assim morreu? Morreu como, velho? O cara não tava doente, não tava nada, houve um acidente e tal. Eu disse, não, deve estar brincando, né? Já corri já para a internet e já fui pesquisar, porque aquele dia realmente eu não entrei na internet, eu não estava ligado em nada. Eu lembro que você do grupo foi um dos últimos a reagir, basicamente. Exatamente, porque eu estava numa missão de trabalho e simplesmente, como eu saí da capital, dirigi até Santa Catarina, não me liguei na internet. E, foi um baque porque... Por mais que ele tenha jogado no rival, mas a gente tinha uma certa afinidade com o Diego, né? Ele jogou no Wolverhampton, que é um time que eu tenho uma certa afinidade também, e depois foi para o Liverpool, e o cara é um craque, que eu sempre puxava assim, não, coloca o cara é bom e tal, quando entrava titular para mim, top, jogava muito, muito bem, é um jogador muito discreto, e era muito querido dentro do time. Não era aquele que sobressaía, mas sempre que tinha oportunidade estava ali, não é pronto para ajudar o time e tal. Jogou várias vezes em sacrifício, eu lembro da última. Exatamente. Não foi para, acho que não foi para Mundial, né? Não chegou a ir para Mundial. Se machucou. Não porque o Liverpool não participou, né? Não, Mundial, Mundial das 2022. Ok, sim, por causa da lesão, porque ele tinha se lesionado. Mas, cara, pelo que as pessoas dizem, e como vocês mesmos
como vocês mesmos aqui refrisaram, que a gente passa, não é? Os finais de semana acompanhando os caras, não é? Torcendo e sempre. Basicamente, eles fazem parte do nosso dia a dia, nós amantes do futebol, nós que adoramos esse desporto, praticamos, estamos ali sempre aos finais de semana assistindo, né, torcendo e, cara, é triste para o desporto, rei, triste para os pais, não é, que perdem 2 filhos numa sentada só, triste para a esposa que tinha acabado de realizar o sonho de casar com o marido, triste para os filhos que não vão ter mais os pais, ou o pai, pô, para nós que somos pais, né? É, Para nós aqui, por mais que é difícil sejamos até comentar. por mais que É sejamos um complicado. canal pequeno, um canal pequeno, mas nós estamos aqui como os benfiquistas, como pessoas que gostam de futebol. E só para deixar destacado aí, só temos que lamentar e mandar o nosso sentimentos de pêsame à família, né? Enfim, é o que nós podemos deixar aqui. Pois é. E como muitos também já fizeram, e ele mais que merecido. Geralmente as pessoas dizem assim, pá, homenagem serve muito mais quando a pessoa tem vida. Mas, pá. Enfim. Mas às vezes a gente nem tem tempo porque É, o nosso relógio ele não tá ali disponível para nós. Então a qualquer momento vai faltar sempre um eu te amo, vai faltar por você é a pessoa mais importante da minha vida, vai faltar o último adeus, o último abraço, a última conversa, vai sempre faltar alguma coisa aí. Pronto. pois é. Bem, eu comecei este vídeo justamente entrando nesse tópico, nesse assunto, e não destaquei aqui os tópicos que nós vamos tentar abordar ao longo do vídeo, né? Falar principalmente do mercado, mercado do Benfica, entradas e saídas, abranger também com os calores rivais, que também acabam nos afetando também, né? Seja lá o que acontece também com o rival, acaba acontecendo pro nosso lado também. Tocar também naquele assunto relacionado à suposta, quer dizer, a suposta não, Que é Supertaça. o interesse que o Benfica tinha que fosse adiada a Supertaça e que o Sport basicamente recusou. Sim. E vamos ver também se a gente consegue falar um pouco, né? Tentando de uma certa forma enxugar as coisas, mas tentar falar um pouco também do Mundial dos clubes, Que falta. de clubes, nesse caso, que a gente vinha falando já há algum tempo, mas que nosso time já não esteja mais competindo. Se é que podemos dizer que eles competiram naquilo, né? Eles participaram. Como disse nosso amigo, nosso irmão no Lopes, entrou uma grana. Uma graninha. Mas é isso, Vamos ver se dá para fazer algum investimento. Pois é. Então é assim, eu acredito que vocês vão querer já falar sobre João Félix. Sobre justamente a entrevista. Foi meio que uma entrevista que ele deu e tal. Aquilo que ele acabou. A CMTV, né? Perseguiu o cara depois do funeral. Não, né? acho que não foi só CMTV, acho que também estava ali também pessoal da. Acho que. Oh. Eu vi Mas primeiro foi na a jornalista CMTV. da CNTV. CMTV Yeah, se calhar. também, isso. Então é isso. Quem quer já começar a falar deste nome em específico, né? Deixa o Ailton. Eu sempre disse aqui e acredito que o João Félix vai acabar no Benfica. Eu não sei, tenho um feeling, sempre disse, e eu acho que ele vai acabar no Benfica. Essa entrevista que o João Félix dá, eu acho que é porque já há alguma coisa em Com andamento. certeza. Não é uma entrevista que ele dá sem ter nada. Eu acho que o Benfica está a ponderar. E Ailton, Talvez. Ailton, e outra coisa, se fosse um outro jogador, nós estaríamos aqui a dizer que não, o cara está se oferecendo para o Benfica. Levando em consideração todo o interesse que o Benfica já teve em cima desse jogador e tudo quanto a gente buscava da parte dele que mostrasse um certo interesse, que até então nós não víamos diretamente, né? Claramente que ele queria voltar. Levando em consideração essa última entrevista, aquilo ali o mercado por debaixo de pano deve
deve estar fomentando muita coisa ali. Deve estar acontecendo alguma Também coisa. assim, eu acho que o João Félix tem que perceber uma coisa. Essa é uma época que antecede o Mundial. É uma época que os jogadores não podem ficar no banco, porque se ele fica no banco, ele corre risco de não ir para o Mundial. Porque ele já está num jogador que o selecionador seleciona, mas que está ainda nessa questão que pode ficar de fora. Porque há muitos jogadores para a posição do João Félix. E o João Félix também tem outra particularidade, que é o Bruno Lage, que é um treinador que conhece bem e que não vai colocá-lo no banco. Dificilmente vai colocá-lo no banco. O Benfica está a pensar neste momento se compra uma parte do passe do João Félix ou se ele vem por empréstimo. Eu acho que se o João Félix faz força para ir vir para o Benfica, o Chelsea não vai criar nenhum entrave, porque o Chelsea é uma equipa que neste momento já investiu, parece, 200 milhões de euros. Ele está contratando sem parar. Tem dinheiro e não precisam de impor um jogador para ir para um clube que ele não quer jogar. Nem é só dinheiro, só, Ailton, nem é só dinheiro, na verdade, é que o Chelsea está com excedência de jogadores, cara. E eles estão contratando mais e mais. Mais de 30, 40 jogadores. Não, eram 70, na verdade, eram 70. Mas existe aqui existe aí uma outra situação. O Benfica vai valorizar o jogador. Porque se o João Félix faz uma grande época, ele sai por 40, 50 milhões no mínimo. E eles podem depois ter o lucro com o jogador. Então eu penso que o João Félix vai acabar no Benfica. Espero até que no dia 14 ele comece já a trabalhar para jogar a Supertaça. Vamos ver. Joy, não quer falar alguma coisa mais que você soube com relação ao João Félix? Ou é basicamente isso que Não, basicamente isso que ele falou, concordo. Eu acho que para ele falar o que ele falou, realmente está acontecendo alguma coisa, né? Está acontecendo alguma negociação entre o Benfica e o Chelsea para o retorno dele, né? Só pode ser isso. Porque senão não faria sentido ele dizer que ele está mais inclinado aí para o Benfica, né? Até porque não tem nenhum outro time que se ofereceu para contratá-lo, né? Na verdade existe uma proposta da Turquia, né? Mas é a Galatasaray, não é? Escolher não era a Galatasaray que falaram, comentaram? Basicamente é time do Mourinho, é Fenerbahçe. Fenerbahçe? Eu tenho a sensação que é a Galatasaray, mas tudo bem. Fala aí, no Lopes. Ali para mim, se ele se inclina para a Turquia, é por dinheiro. Não é mais nada do que dinheiro, porque se ele realmente quer relançar a carreira, não vai para a Turquia. Ele fica em Portugal, fica no Benfica, onde ele terá muita margem de progressão, terá jogos, terá oportunidades, na verdade, para mostrar realmente que ele realmente tem valor, não é? Porque hoje em dia todo mundo duvida do valor de João Félix. É bom que ele tenha isso em mente. As pessoas duvidam do seu... Vê-se que realmente ali tem talento, mas que está faltando alguma coisa. E este alguma coisa, eu acho que ele pode, não é, desmistificar o que é no Benfica. Justamente, até como sendo titular, jogando, ajudando o time, ajudando a si próprio, não é? E trazer aqui um renascer das cinzas, como Fênix, não é? Da sua própria carreira. Porque hoje... Mas aqui, o Benfica também vai lhe oferecer uma equipa competitiva. O Benfica o Rui Costa tem que fazer uma equipa competitiva. Se ele tem um ponta de lança como o Pavlidis e um trio, João Félix à esquerda, o Thiago Almada, né, o argentino, e o Musa, que é o médio ala do Feyenoord, ele já tem um quarteto ofensivo bom que podem fazer grandes jogos. Grandes jogos. Então eu acho que a equipa está montada, tem bons desses nomes, até então nós não temos nada de concreto, né? Não, o jogador do Feyenoord, Benfica vai fazer uma terceira proposta agora. Parece que já houve 2 propostas. Agora vai fazer uma proposta de 20 milhões, que é aquilo que realmente aproxima dos valores que a equipa está a pedir. Normalmente, nesses jogadores, você tem que ter alguma paciência, porque se você a equipa que tem esses jogadores, ela faz um compasso de espera para fazer o melhor negócio possível, né? E o próprio jogador, ele tem, isso também serve para João Félix,
ele tem aqui duas vertentes, que é uma vertente desportiva e uma vertente financeira. Os jogadores não vão só pela vertente financeira, senão, se fosse pela vertente financeira, o Gyökeres não teria insistido para ir para o Arsenal. Ele teve uma proposta para ganhar 4 vezes mais do aquilo que o Arsenal oferece. Então, os jogadores, a partir deles vem o projeto da equipa, que é a parte desportiva, o impacto que eles também podem ter na equipa, nas suas carreiras, e depois é que também vem a parte financeira. Então, mas a equipa que vende os jogadores, elas querem extrair o máximo de erros dos seus jogadores. Não é como o Benfica fez com o João Neves, por exemplo. Então, a equipa vai esticar, muitas vezes até ao final do mercado. Quando não conseguem vender... Isso que é complicado. Isso que é complicado, porque geralmente quando você se coloca na posição de estar aguardando basicamente a última decisão de algum jogador, principalmente para o final do mercado, caso não saia, você tem todo um planejamento. Você acaba indo para a opção A, B, C, D. Que é o que Benfica, que é o que já aconteceu muitas vezes com o Benfica. E mesmo caso saia, você não tem tanto tempo para recolocar alguém, não é? Ou para colocar alguém no lugar. E é por isso que os times ingleses... Ramos, que aconteceu com o próprio João Neves. Exato. Entendeu? Por isso que os times ingleses... nós temos Diogo Nascimento, que poderia muito bem, não é? Voltar ao Benfica, e o Benfica não está dando a devida atenção. E o que eu acho um erro de casting. Um garoto com muito potencial. Benfica, por isso que o Arsenal está subindo o valor para o Gyökeres. Fala-se daquele médio do Sporting também, aquele que teve na seleção do Sub-21. Não sei o que é Fernandes, alguma coisa. O médio do Sporting. Fala-se também do André Almeida. Do André Almeida também, do Valência, que estava no Guimarães, foi para o Valência. Fala-se também dele como médio. Pode também, Benfica interessado. Já estou, como eu estava dizendo, escutei por aí falando do Richard Rios, do Palmeiras, né? Seria uma excelente opção. Esse jogador, ele dispensa comentários, um excelente médio. E vai ver o jogo que agora, com o Mundial, ele ficou muito valorizado, então... Mas esse cara aí vale o quê? Uns 20 milhões? O valor de mercado dele está 16 milhões, mas o Palmeiras, pelo menos pelo que eu vi, o Palmeiras quer 35. Mas qual é a idade do jogador? Ele está com 25. Isso é muito ainda. E os times ingleses têm interesse, né? O Nottingham Forest e Aston Villa têm interesse. O Atlético de Madrid tem interesse. O Benfica não consegue competir com essas equipes? Esse é o problema. A questão é que às vezes me passa a sensação que, por exemplo, você tem aqui um olheiro do teu time, né? Você vai lá e descobre um jogador. E olha, já falamos desse jogador há tempo, hein? Então, dependendo de como for o desenrolar da tentativa de negociação, de repente começa a surgir holofotes, começa a surgir notícias sobre o jogador. E muitas equipas, com certeza, vão lá dar uma espreitada. Quem é esse jogador que estão tanto, quer dizer, que de uma certa forma não, o Benfica é um time grande. É um time grande português. Se mostra interesse num jogador, com certeza vai ter alguns times que, de uma certa forma, vai lá dar uma espreitada para saber, tipo, quem é esse jogador? Não, a própria equipa e o próprio empresário fazem esse papel, né? Sim, eles fazem isso. Exatamente. Duas, três propostas de grandes equipas. Sim. Não. É para impressionar. Às vezes eles lançam isso, por exemplo, ou para inflacionar, pressionar o outro time a tentar subir um pouquinho mais a proposta e tal. Mas em muitos casos, eu acredito mesmo, por exemplo, são jogadores às vezes desconhecidos, entendeu? Que por alguma eventualidade. Isso para não falar vezes que quando aparece um time que simplesmente desvia o jogador, né, cara? Entendeu? Sim, isso acontece. Quando o time tem mais dinheiro, mais prestígio, chega lá e desvia o jogador. Acontece. Exatamente. Aconteceu lembra do Malcolm? Que estava a caminho de Roma, para assinar para Roma, e Barcelona foi lá e desviou o cara no mesmo dia. Foi para Barcelona. Se a gente for ver, é o Mário Jardel, né? Já estava tudo acertado com o Benfica, o Porto foi lá no Jardel? Não foi só o Jardel. E Falcão? Não foi Falcão, Álvaro Pereira, Rames Rodrigues. Mas, porque assim, Mário Jardel, até, não sei, foi um caso bem estranho, mas desses outros, a gente já sabe por que isso aconteceu, né? Porque os caras tinham... E na época, Mário Jardel, convenhamos também que o Benfica estava tendo um tanto mal... Estava mal das pernas.
Exatamente. Tinha uma gestão bem esquisita, bem Mas duvidosa e sim, mas tal. outros casos, Rames Rodrigues, Falcão Garcia, Álvaro Pereira, que Danilo, Alexandre, Danilo, todos esses todos jogadores do Benfica. eles já estavam praticamente certos para o Benfica, e aí no dia seguinte estava no Porto, estava sendo apresentado no Não, mas Porto. o Porto só aproveitava dos jogadores do Benfica, porque eles Não, porque ganhavam. eles tinham Tinham dinheiro. informações. Eles Informações. tinham dinheiro e eles faziam 12 em 1. Sim, eles Eles tinham para além dinheiro de e retirar os jogadores do Benfica, Uhum. enfraquecia o Benfica e reforçava a equipa deles. Claro, Fazia 12 porque em 1. os caras, quem Benfica tinha olheiros, os caras tinham acesso a todas as informações do Benfica, né? Aquela concorrência desleal que depois se descobriu que Até os hoje, caras hackearam todos, né? Tinham acesso a todos os e-mails, todas as informações, e aí era muito fácil fazer isso. até hoje eu fico me perguntando, cara, como é que certas coisas que o pessoal coloca aqui fora com relação ao Benfica, coisas que até são coisas até dentro do balneário, cara. É. Quantas pessoas ficam dentro do balneário, cara? Você não consegue contabilizar tem quem tá ali, espião. não? Tem espião ali. Alguém escapou alguma coisa ali, Espião. entendeu? Mas é difícil. E Benfica vive uma marmota tão coisa, cara, que tipo, até mesmo em circunstância que o presidente tava ali desabafando com sei lá quem no Seixal, coisa assim, o negócio chegou a escapar para os jornalistas que Saiu estão pro ali jornal. perto escutar. E Mas a culpa também foi um desenrolar a de culpa, notícias exatamente. sobre isso ao longo da semana toda, Mas não a sei o que culpa lá e tal. do próprio presidente que não soube que é Cara, muito mole, não soube limpar amadorismo, né, o cara? balneário, cara. Porque ele deveria trazer uma equipe pronta para poder administrar o time. Mas ele também é um banana, né? Já Então, disse, né? não é em vão que Quando a gente fala, só sobrepondo aí o que vocês estão falando, para não desviar muito, quando a gente fala de oportunidades para o Benfica, provavelmente também é um jogador que nós já falamos aqui, não é? Mas que tem um potencial muito elevado, né? Que poderia ocupar muito bem o lugar do Di Maria, Ah, o John que é o Arias. John Arias, Pois é. entendeu? Tem Um valor de mercado também excelente ala, joga baixo. muito bem, pode jogar até a defesa direito, não é? Pode se recuar. É um cara que ajuda muito a defender. É um cara com muita velocidade, apesar dos seus 28 anos, mas acredito que ainda está, não é, no auge e poderia ter muita margem de progressão. Eu achei ainda, até fisicamente muito bem preparado. eu preferia esse jogador do que aquele do Feyenoord que estão tentando contratar por 20 milhões. Não sei que eu conseguiria contratar exatamente esse Moussa. Não sei que eu conseguiria contratar esse por bem menos, o Arias por bem menos do que o Moussa. Tudo bem que muita gente... O Moussa é bom jogador. Mas, assim, sim, mas Arias, pô, acho que o Arias Vocês concordam que... Arias é raçudo, velho. Muita raça. Vocês concordam que muito da negociação... chega uma... Colombiano, do Fluminense. Aquele colombiano, sim. É uma coisa que às vezes a gente até não entende, porque é o seguinte, uma hora você acha que tipo, o foco do time, o foco da gestão da equipe é justamente buscar jogadores em formação, né? Jogadores que têm um potencial bom em formação, sempre visando lucro, né? E outras vezes nós acabamos contratando alguns jogadores que supostamente é para trazer um retorno esportivo, entendeu? Que acaba não dando uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra, exatamente. Acaba não dando uma coisa nem outra. O Bruma tá aí, de repente, assim, não sei, com certeza os torcedores também devem ir na mesma linha que nós estamos agora a discutir, mas falando em John Arias, por exemplo, muitos caras poderiam dizer assim, não, mas ele já tem 28 anos, o que é que o Benfica vai ganhar com esse tipo de jogador e tal? Ganha um retorno esportivo. Exatamente. E com certeza de um jogador que vai entregar. Entendeu? Entregar muito, com certeza. Não é uma dúvida, é uma certeza, cara. O Jonas, quando chegou também, já era teoricamente velhinho, né? O caso de Jonas é um caso à parte, não vamos ter muitos Jonas. O John Arias daria caldo. Não, você vê que os jogadores, eu não sou americanos, são raçudos, cara. Os caras jogam mesmo com raça, com vontade. Tem um outro também que tá do Fluminense também que eu acho bom jogador, mas como ele vai joga na mesma posição do João Félix, que é o Agostinho Canóbio, é um canhoto muito bom também, muito raçudo, do Fluminense também. E é novo ainda, tem 24 anos. É suplente, né? Acho que ele tomou cartão, não podia jogar esse último jogo, né? O próximo jogo já pode jogar.
O Canóbio, Cabeludo é bom. desde o Atlético Paranaense que eu vi esse cara jogando, que eu dizia, caramba, muito bom jogador. O Cabeludo é bom. É, muito bom mesmo. E aí é um jogador que pode jogar muito bem nas alas ou jogar como um segundo ponta de lança, atrás do ponta de lança. É que o Benfica também, acho que eles pararam de contratar jogadores do Brasil. Já há algum tempo que você não viu um brasileiro a sair do Brasil. Estou a falar sair do Brasil. Sim. Contratou Mas é o também. Cabral na Europa, Acho mas que a o nível último do foi brasileiro, Cebolinha, né? Cebolinha não, Marco Leonardo. Me contratou Cebolinha e Marcos Leonardo. puxa É, aí, mas assim, Benfica também foi tentar contratar uns jogadores que teoricamente já estavam com muito destaque no Brasil, né? Então, e com um valor inflacionado. Sabíamos que não ia ter grande impacto assim, né? O Cebolinha não, chegou, já o time. iam pedir 30 milhões. E depois agora os jogadores brasileiros estão a valer muito, né? Sim. Estão a valer muito. As equipas brasileiras estão bem a nível financeiro. Não são essas equipas que há uns 10 anos atrás tinham necessidade de É, vender jogadores. o problema também é que se você vai tentar contratar jogador de um Flamengo, um Palmeiras, assim, fica difícil. São times, são equipas que estão bem Estão estruturadas bem financeiramente. estruturada financeiramente. Isso tem que ser, tem times que tem jogadores, por exemplo, que dá. Fluminense, por exemplo, é um time que, tipo, o valor do mercado do elenco inteiro do Fluminense não chega a 50 milhões de euros. O elenco inteiro, entendeu? É um time cheio de dívidas também, cheio de Não, cara, não problemas. chega, cara. Não chega. Não, eu já olhei aqui, já olhei. Não é só. Estavam falando isso ainda há pouco ali, até mesmo quando estava fazendo um É comparativo. 49 milhões, o valor do mercado do plantel inteiro do Fluminense. Fluminense contra uma coisa. É, o plantel inteiro. Acho que o Não, time mais comparativo valioso do com- Brasil é o Palmeiras com 220 de 25 milhões, o valor do mercado do plantel inteiro. O Flamengo é 178 milhões. Estavam fazendo um comparativo com o Al Hilal, que eles Sim, o valor de eliminaram mercado, né, do elenco jogador. é muito baixo. O Fluminense tem muitos problemas, cara. Então, Agora, pessoal, Renato Sanches oficialmente diz adeus, né? faz Em sentido. princípio, em princípio, sim, né? Vamos ver o que é que... Adeus. Eu estava lendo uma matéria aqui que eles dizem. O adeus Tem não é ali- definitivo, né? Exatamente. É, Tem definitivo. uns desenrolares ali que. Mas é aquela coisa, né, cara? Eu vejo como. Não vejo Benfica aí buscar. Se bem que se vocês me perguntassem a coisa. Se me perguntassem no final do jogo da Taça de Portugal, que é o que nós já trouxemos aqui no canal, né? Quando nós xingamos Renato Sanches naquele jogo. Entregado. Mas aí, quando você vê aquele jogo que ele faz contra a Bayern Munique, mostrando um condicionamento físico, Que nem o outro tinha. aí ficou aquela coisa, né, cara? E jogo seguinte já estava todo arrebentado. Esse é que é o problema. É meio complicado. Esse é que é o problema. Eu acho que o Benfica, por mais que o Renato seja grande jogador, não podemos ter um jogador nessa Não dá para contar com ele. Não dá para contar Não com dá ele. para contar com ele, mas vale ter um miúdo e ir preparando o miúdo, porque um jogo joga, um jogo, 2 jogos, fica 5, 6 jogos fora, aí não faz sentido. Não faz sentido. Imagina você contrata o Renato, aí o Renato começa o campeonato jogando bem, as primeiras rodadas, Benfica vai jogar contra, sei lá, um Alverca, um Rio Ave, um Estrela Amadora e tal. Aí quando chega o clássico, não temos Renato porque se machucou. Está machucado. Entendeu? E fala-se também que o Curso não quer voltar, né? Não quer se apresentar. Coisa do jornal, né? Não sei, cara. Eu acho que não. Eu acho que... Eu já vi outra matéria dizendo que ele tem interesse mesmo em continuar no Benfica. Eu acabei de ver também uma outra matéria dizendo que que a Inter está interessado para o lugar do Çalhanoğlu. Isso, Inter, Roma. Que vendem por uns 40 milhões, Tá bom. já está bom. Pode vender. Tá bom. Pode vender. Tem o Manu Silva, quando recuperar... E fala nesses jogadores, mas não falo nem Bá, porque Bá acho que já perdeu. Sei lá, eu sei que vai voltar, mas o que mais nos aperta aqui, sendo torcedor do Benfica, é justamente o Manu Silva, que basicamente tinha tudo para dominar aquele meio campo do Benfica e infelizmente foi o que aconteceu. Previsão, vocês tentaram acompanhar alguma coisa? A previsão da volta dele? Eu acho que ele lesionou no meio de fevereiro. Acho que no meio de julho faz ele 5 meses. Essa lesão normalmente são 6 meses. Acho que lá para agosto ele vai estar disponível. Será que ele já pega o clássico? Não. O clássico contra o Porto, né? Não, duvido.
Eu acho que o Manu deve voltar né? só em setembro, finais de setembro. Ou outubro. Finais não. Eu acho que finais de agosto ele já volta. É porque rompeu o ligamento, né, do joelho, né, cara? Mas depende, como foi a primeira lesão dele, pode ser que depois de 5 meses já fique mais ou O menos problema é bem. que o cara ainda tem que ganhar ritmo de E treino, sim. jogo, isso aí Bem, então, demora um pouco. assim, Fala-se também da pessoal, saída do Carreras. é, Há uma proposta também do Sheldrup ao Sheldrup de 20 então, eu milhões. ia tocar no assunto do Sheldrup antes da gente basicamente encerrar este tema, né? Uhum. É, Temos o que é que menos de vocês 15 acham, cara? minutos. Eu acho que o Vocês acham Sheldrup, que... não sei, eu não acredito muito Deveria nesse. ficar mais um ano. Mas não sei, se o João Félix vier e o Benfica contratar o Musa, eu acho que ele não vai ter assim grandes oportunidades de jogar, então não faz muito sentido. Eu tô achando que vai ser emprestado de novo. Eu, para mim, vendia logo. Vendiam 20 milhões, ia buscar outro jogador para o meio campo, para o centro do meio campo, ia buscar um avançado, um ponta de lança. E enquanto isso, o que é que a gente faz com o Bruma? Eu não sei, eu acredito, eu não tiraria o Bruma do plantel. Eu acho que tanto o Bruma como o Thiago Gouveia, eu mantinha esses dois jogadores no plantel. Também o Henrique Araújo também faria parte do plantel, Mas mas eu Thiago contrataria. Gouveia é um jogador que eu fico sempre me perguntando, cara. Ele já voltou há algum tempo. Já voltou ele Sim, voltou? sim, depois ele estava bem, se machucou feio, né? Sim, sim, Mas sim. Não, ele voltou já faz algum tempo. Mas não, Benfica usou ele, eu lembro, algumas vezes como lateral, mas por que é que não deu continuidade? não, mas ele Lateral não é direito. lateral direito, ele Eu não é, sei, cara. cara, eu sei. Não tem Mas característica tiramos o Hausner de, no meio de de campo. meio de campo pra jogar no coisa, cara. Se é pra Mas você é assim, é consolidar. que há alguns jogadores que você adapta, que você percebe que ele vai ter êxito. O Thiago Gouveia não tem característica de lateral. É um jogador que vai jogar na ala, é um jogador de ala, Sim, percebeu? ele é um Não tem ótimo característica extremo, de mas lateral. É um extremo. Então, eu acho que tanto para a direita como para a esquerda, é um jogador para fazer parte do plantel. E eu acho que a gente deveria apostar um bocadinho no Henrique Araújo também. É um jogador que a gente deveria dar uma oportunidade Bem, para é aquela fazer coisa. parte do plantel. Até então, nós ainda não conhecemos. Não sei, eu posso até estar enganado, mas tipo, até então não se falou assim num banco para Pavlidis diretamente. Não, ainda não. Estamos fugindo de alguma coisa. Ainda não. Mas eu acho que vamos contratar um ponta de Não, lança. eles vão contratar, não tem como. Tem que contratar. Mas até então não tivemos nada assim no radar. É, Eu acho que o Benfica está trabalhando, acho que o Benfica está trabalhando sorrateiramente para não dar muito para não alarido. dar muito, exatamente. Não dá muita notícia. Quando for o momento para quando anunciarem, Benfica tem interesse, provavelmente já deve estar, não é, prestes a assinar. Para mim, eu acho Porque, que essa é... exatamente, porque eles também já viram, né, que aconteceu com outros casos de jogadores já, e aí deu muito Mas eu errado. acho que o Benfica Então, também se precaver. tem que definir o jogador. E tem que ir atrás. Como o Benfica fez com o Pavlidis ano passado. Definiu, foi, comprou. Não tem que multar, virar muito. Mesmo se der 2 milhões a mais. É para que dê. Agora, essa Acho que eles história já de estar, fizeram isso, né? não, essa história de estar deixar a equipa até o início de época, sem contratar ninguém, depois é que vai buscar o jogador vem, tem que adaptar. Rapaz, E depois Mas tem uma enfim, graça para definir agora. vamos poder abordar ainda assuntos sobre. Daqui a pouco, né? Realmente vai ser final do mês. Vamos ter só um jogo de pré-temporada, né? Contra o Fenerbahçe. E vai ser justamente ao Zeb Cup. Exatamente. Mas enfim, para nós finalizarmos aqui, Mundial de Clubes, Temos tempo? pessoal. Temos tempo para isso, sim. Mundial de Clubes, rapidamente, só para a gente abordar aqui rapidamente. Epá, eu já acrescento aqui a vocês que eu parei de dar palpites. Não vou dar mais palpite. Porque simplesmente eu Estamos sendo não dou mais surpreendidos. palpite, velho. Porque é o seguinte, quando aquilo começou lá atrás, que na verdade o papo era sempre tipo, times europeus. Não, o negócio é times europeus, time português, times portugueses E time brasileiro. e times brasileiros. Era assim, o papo era Pois é. esse. Times brasileiros mais fracos, Fluminense, que é o que sempre diziam.
E a conversa veio também pelo histórico, né? Vamos levando em consideração que o Botafogo Fluminense. foi campeão, não sei o que lá, uma série de coisas. Então, o time mais fraco, Fluminense. Não, teoricamente sim. Em Portugal, times portugueses, não dá conta nem do time brasileiro, não sei lá o que, blá, blá. Vamos jogar contra gigantes, não sei, um monte de coisa. Tudo que nós falamos aqui, cara, se alguém acertou uma coisa aqui até agora, me apresente, porque até então, assim, Benfica Não, foi mas aquilo que nós vimos. é futebol, né, cara? É o que eu não sei se você chegou a ver o vídeo que eu te mandei sobre a análise do Mauro César, falando sobre justamente, fazendo aquele comparativo justamente com o Marrocos, que chegou nas quartas, Sim. na semifinal da Copa do Mundo. Justamente só para contextualizar o que exatamente está acontecendo nesse Mundial, né? A mudança, as tendências, as chaves, elas foram, né? Teve time que teve, né, um acesso um pouco mais fácil dependendo da chave em que caiu. Então, muita coisa foi Então, no Lopes Jailton, da o que chave. é que você quer falar disso, cara? Eu acho que nesse Mundial de Clubes há uma certeza. Eu sempre digo, vai vencer uma equipe europeia. E vai ser ou Paris Saint-Germain ou Real Madrid. Aí não vai ter dúvidas. Aquela equipa que passar deste jogo já nem precisa fazer o jogo final. O Fluminense realmente faz um bom jogo, vence por 2-1, né? A equipa do Al Hilal tinha 2 jogadores que realmente, do ponto de vista psicológico, estavam muito em baixo, que é o João Cancelo e o Rubem Neves. O primeiro golo surge justamente uma falha que uma falha de Cancelo. Acho que o Cancelo não devia jogar nesse jogo, não estava bem emocionalmente, nem ele, nem o João Neves. São jogadores que durante o minuto de silêncio você percebeu que eles não estavam bem, estavam a chorar compulsivamente, e não é fácil. E o Marcos Leonardo também tem uma perdida numa bola que dá origem ao segundo gol do Fluminense, que parece-me infantil, né? Um jogador com ponta de lança não pode sair daquela posição Não, mas ele perde bola na intermediária do adversário, cara. Tinha o campo todo. Não, ele perdeu a bola perto da área dele, né? O jogador quando pega a bola, o segundo gol? O segundo gol? Sim, o segundo gol do Fluminense. Acredito que o Chelsea vai estar na final. O Fluminense acho que já deu o que tinha para dar. Mas pronto, pode ser que eles façam uma gracinha, mas eu não acredito. E acredito que o Paris Saint-Germain possa passar do Real Madrid. Embora o Mbappé já vai estar a jogar, o central do Real foi expulso, né? Aquele que realmente está em melhor forma, aquele que constrói. PSG também. Do PSG também. Aí vão jogar os dois times sem os melhores centrais, né? Mas vamos ver. Eu acredito que o Paris Saint-Germain passe, e se passar, no final não vai ter hipótese. Agora, o Ailton, eu até mandei você uma mensagem, acho que foi no grupo, né? Não mandei no off, mandei no grupo. Justamente para você parar com essa mania de ficar toda hora sugerindo o Abel para o Benfica. Porque se você considera não viu o jogo do Palmeiras, a única coisa que você viu no jogo do Palmeiras foi o gol do Estevão, entendeu? Que diga-se passagem, um moleque craque de bola. Não, o cara é craque. Ele simplesmente meteu a bola num lugar onde, sei lá... Nenhum goleiro ia pegar. E consciente, né? Porque não foi nenhum chute de tipo, não tem intenção de... Não. E nem com a perna boa, hein? Pois é. Então, assim, a única coisa que teve de bom... Pode fazer uma pergunta. Você prefere jogar vários jogos bonitos e não ser campeão, ou fazer jogos... Mas Palmeiras já tá... Tony, você viu o campeonato? Mas Palmeiras já tá mal da perna, cara. Uma coisa é você for comparar a épocas retrasadas, que eles ganharam Libertadores, ganharam campeonato e tal, mas Palmeiras teve dificuldade no Campeonato Paulista. Estadual, entendeu? Você viu agora que foi eliminado
Mundial de Clubes para Não, perdeu pro Chelsea. perder pro Chelsea, mas tipo, não conseguiu ganhar de um Porto capenga, sofreu contra Inter Miami, entendeu? Sofreu para Não, mas caramba. o Palmeiras, mas as equipas brasileiras também, sabe? Ah, Já e tá você, com sa- o seu e você sabe uma auge. coisa boa de tudo isso? Uma coisa boa de Ah, tudo isso? A coisa boa de tudo isso é que a vontade do garoto, eu não sei se vocês viram aquele vídeo, o garoto que foi para a igreja, pediu ao padre. Pediu pro Palmeiras não ser Para o Esse campeão. Palmeiras, para o Palmeiras não, Esses moleques desde novo já vêm com palhaçada. Palmeiras mas, ó, não ganha mundial. Né? Ah, Ele é não, corintiano? não, Só pode, não né? querendo sei, defender, mas já defendendo, cara. Nós temos que ter a atenção ao elenco do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem. O Abel tem aproveitado muito a base do Palmeiras. Então é bom que a gente pense que o Abel está no Palmeiras há 5 anos. Verdade. Não é? Tem saído muitos Olha, jogadores. se você for comparar, não é, a dança de cadeira, não é, Que acontece dos no outros Brasil. paulistas, tem clube que já mudou 6, 7, 8 técnicos e o Abel continua lá sendo, não é, o único do Acho que no Brasil inteiro, né? Acho que o único que nunca mudou desde que o Abel chegou é o Palmeiras. E o Botafogo, que o cara dá o cara beijinho numa semana e na outra semana tira o cara. Então, Entende, meu? o Campeonato Brasileiro, ou seja, o futebol brasileiro, ele é estranho, não é? Você pega o Botafogo, ganha do PSG, que é o melhor, não é, time do mundo, E perto E do de repente- Palmeiras. perde para o Palmeiras, que nem consegue jogar, e o técnico é Não, arruado. engraçado. Não tem tempo para trabalhar. Mas só para voltar aqui a falar do Palmeiras, cara, e do Abel, o Abel tem aproveitado muitos moleques da base do Palmeiras. Tem contratado, sim, alguns jogadores, mas se você for ver o Palmeiras de hoje, Tem muitos não é, bons. é muitos Aquele moleques da Alan, base. aquele Alan, o número 40, extremo É da direito. base. É da base, muito bom, cara, Entendeu? muito bom. O meio-campo do Palmeiras também, boa parte deles também é da base. A defesa do Palmeiras também é. E vem muitos jogadores do Campeonato Brasileiro. Eles têm Eles contratado vendem, alguns eles vendem, sul-americanos, mas a maioria deles vem do Campeonato. Só agora que você vê um Vitor Roque, que para mim, de avançado não tem nada, não é? Tá Realmente. muito ruim. Eu nem sei por quê que continuam insistindo nele com o Flaco Lopes ali, que já conhece o clube, que já dá muito. Sempre pra mim, dá entra muito e marca. dinheiro. Pelo investimento, Mais você tem que rendimento, colocar jogar. É isso aí, esse o investimento. Então, mas o Abel Você agora você nos pensa no últimos tempos jogador- tem sofrido com o elenco. Você pensa no jogador que foi para o Barcelona, Então, depois foi para o Betis, né? Foi o Betis que ele estava antes de ir para voltar para o Palmeiras. Isso, mas se o Abel pega um time, né, com condições, um time como o Benfica, pode ser que dê Não, bons Abel- frutos. Nós vamos comparar o Abel com Assim. o Laje, por exemplo. Né? Tem isso aí, E tem aí que concordar. Saca? eu volto só para um milhão de clubes para lamentar, não é, a lesão do A lesão, sim, de do Musiala. Yamal, né? Pô, cara, nossa, é arrepiante, cara. Impressionante, triste. Não, e detalhe, estavam colocando culpa em lance cima, culpa em cima do coisa do Donnarumma. Donnarumma, mas cara, eu tava vendo o lance, velho. O Donnarumma foi fazer o papel dele, né, velho? Exatamente. Foi ali tirar a bola. É. Foi um Acontece. acidente de Fatalidade. trabalho. Uhum. A gente tem que entender que foi um acidente de trabalho. E depois de falar desse episódio ruim, precisamos falar, não é, da performance do PSG. Que equipa, né? Que jogaço. Isso. Não é? Mesmo com 9 jogadores, foi capaz ainda de selar o jogo, não é? De eliminar Matar o jogo. qualquer das hipóteses. Uma equipa que consegue se transfigurar, não é? Com uma união incrível e com uma saída de bola, não é, excelente. E olha que o Bayern fez quase todo o jogo melhor que o PSG. Mas mesmo assim, não conseguiu, né, nem chegar próximo do empate. Para não dizer que PSG Mas não teve uma certa superioridade sobre Bayern, no primeiro tempo, teve até um controle. O que jogou o João Neves, cara? Vocês estão falando tanto de João Neves. Quem é que jogou o João Neves, cara? João Neves, para mim, foi o melhor jogador em campo. Independentemente do... João Neves vale quanto hoje?
120 milhões. 120 milhões no mínimo. 20 milhões? O dobro. Acha que o Não, Paris Saint-Germain vende João O valor de Neves? mercado. No mercado dele é 120 milhões. Epá, isso é uma brincadeira de negócio. Agora, tem uma Para coisa. mim foi o melhor jogador em campo. Ô, o que ele fez, a quantidade de bola que ele recuperou, o passe que ele fez, mesmo a Incrível. jogada do gol do Dembélé, foi ele que saiu, que ganhou, entregou a bola, foi receber a bola à frente e fez o passe. Cara, que jogador. Mas eu velho. queria aqui dar duas notas. A Uma, seleção portuguesa está muito bem servida. Só Não é? para já nós já finalizamos aí. Manda ver. Podemos duas finalizar. notas. Primeira que os jogadores do Paris Saint-Germain estão com muita confiança. Porque se eles perdem essa bola, só havia 1 ou 2 gajos para 5 gajos do Bayern. É. Os jogadores do Bayern, eu quando depois vi o campo, os jogadores do Bayern não foram defender todos. Estavam à espera. Você tá com 2 a mais, realmente- cara? Você acredita que o carro vai passar ali? Não, sim, Pois mas é. se o cara perde aquela bola, o contra-ataque vai ser fatal. E o contra-ataque fatal lá, o Paris Saint-Germain ia para casa Afinal, o cara não é Luiz Araújo, né? com 9 jogadores. Afinal não é Luiz Araújo, né? Ou no Lobos. Porque se Ah, o dois Bayern a empata esse jogo, o Paris Vai Saint-Germain vai empata, pagar. passa. É. Não tem como jogar 30 minutos com 9 jogadores. É. E eu vou ser sarcástico agora, dizer que essa foi a segunda melhor jogada do Hakimi. A primeira foi ele ter pintado aí a mulher. E essa segunda aí, craque. E eu acho que se o Paris Saint-Germain ganha o Mundial de Clubes, não tem como a bola de ouro não ir para o Dembélé. Realmente, o Dembélé Eu acho que vai pro Vitinha, cara. tem feito, não vai para o Vitinha. Dembélé tem Por feito duas Os razões. franceses, por ser, não é? É. O bola de ouro de prêmio França, francês essas coisas. vão dar para o Dembélé. Mas dar para para o mim, o Dembélé não foi o melhor da época do PSG. Desculpe lá pelos gols Vitinha marcados, ou mas Nuno tem Mendes, gente- sabe por quê? Ele teve um O Nuno cozinheiro, Mendes também eu gostaria que ganhasse a bola de ouro. ele teve 3 cozinheiros portugueses que fizeram muito por ele. E um espanhol também que fez muito por ele. Nossa, exatamente. Rapaz, o que é que joga esse cara, velho? Fabiano Ruiz. Meu Deus do Vitinha. céu. É E que esse meio de campo é impressionante, é incrível. Tem aquele cara também sérvio, né? Não é sérvio. Aquele número Aquele 7. que Varaskelia, ele é georgiano. Ele é georgiano. O cara também joga muito, meu. E esse Deve ter um pulmão, meu. esse Arrasquelian que você acabou de falar, Kvaratskhelia. Varaskelia, isso. Só me vê. Kvaratskhelia. Varras Que Que Kvaratskhelia. vara. e Varras. Eu acho que o Paris Saint-Germain deveria contratar o Dióqueres. Mas olha, É um jogador que encaixava bem no Paris Saint-Germain. sabe qual a visão que me vem? Quando a bola começou a rolar entre PSG e Inter Miami, o cara passou de um jeito ali para os defesas, os caras não entenderam nada. Essa bola só não entrou. Porque o guarda-redes fez uma defesa mesmo absurda. Sabe que quando você vê tipo jogador passando tipo furacão e defesa não sabe nem o que fazer, porque não dá nem Não, tempo. mas Se você colocar o mesmo Pepe. time. Não, eu Mas sei, também- mas é pá. Mas também você sabe que a equipa do Inter de Miami também é uma equipe. Não, não tô usando como parâmetro. Eu só tô dizendo que tipo, o nível do carro é tão Jogadores. elevado. É tão elevado. Sim, nível. Os jogadores já estão todos Mas cansados. enfim, pessoal, acho que tá bom, né? Para nós não estendermos muito isso aqui. Sempre vai ter coisas para nós abordarmos, né? Muita coisa para falar. Vamos acreditar que de repente para a semana vamos ter grandes novidades no Benfica, né? Vamos creio acreditar que sim. nisso. Porque a época vai começar dia 14. Não falamos também no calendário, o Benfica vai iniciar com o Rio Ave. Né? Isso. Na luz. Fora, né? Fora ou na luz? Na luz. E a quinta jornada, né? A quinta jornada contra Porto ou quarta? Acho que é quinta. Oitava? Não, oitava jornada. Oitava jornada? Ah, Oitava. oitava. Oitava Sim. com o Porto, 13ª. Ah, não, vai ter o Vamos Porto. ter Sport- 7 rodadas pra gente Não, o fazer Porto- 21 pontos. Não, o Porto e o Sporting é que vai jogar, acho que na quarta ou quinta jornada. Sim, vai ser Porto agosto mesmo. jogar. Vai ser Esse agosto. calendário até eu gostei do calendário. E o Braga, Benfica também vai jogar com o Braga. Só que esse ano, tudo bem que vai estar ainda longe do. Vai estar faltando uns 4 jogos pro final do campeonato, mas vamos fechar no estado avalado com o Sport. Cara, né? De time grande. relaxa, cara. Eu acho que se não houver. Se Benfica realmente jogar bem, por mais que haja erro de arbitragem, se Benfica não der mole nos jogos realmente essenciais,
que tipo um jogo como uma Roca da vida, um Alverca, que subiu agora, sabe? Ganha campeonato, cara. Nós vimos como é que foi. Nós perdemos o campeonato por culpa própria, Mas o porque Bioca quando o já não Sporting joga, já não entrega, joga na taça, no final da taça. quem? Pô, ouvi dizer que o Arsenal pagou. Não, a Arsenal vai pagar, vai comprar Vai antes. pagar. Os gajos estavam a fazer de tudo para ver se o gajo jogava. Não querem adiar o... Não, o cara nem se apresentou. O Sporting já começou Não, desde dia deixaram ele 1. mais uns dias. Justamente por causa disso. Não, ele tá em segunda-feira. Ele tem até segunda-feira para apresentar, até Não, amanhã. até segunda-feira já está fechado o negócio. Dia Abdicou, 11, ele vai apresentar dia 11. Ele pegou uma semana de férias. ele abdicou do salário para os gajos subirem para 70 milhões, parece. Mas é isso, pessoal. Tá bom para hoje. Mais uma vez agradecer ao pessoal que nos acompanha, pessoal que geralmente fica até o final do vídeo. É fácil, tem ali alguns comentários sempre positivos, né? Incentivando a gente aqui, né? Incentivando aquilo que a gente faz aqui. Temos que agradecer. Não lembro mais o nome. Teve alguém que comentou ali e tal. Mais um ótimo podcast aí de vocês e tal. É sempre bom ter essas palavras aí, porque isso é que nos ajuda aqui a fazer esse negócio com muito mais vontade e tal. Russo. Entendeu? Então, isso aí. Vamos que vamos. E mais um ponto. Chegamos a 100 inscritos. Estamos a subir. Eu ia comentar isso. Estamos a subir. Começando, para quem começou no final da temporada, né? Começamos isso no final da temporada. Estamos a subir. Estamos a subir. Vamos ver que quando o campeonato começar mesmo e tal, vamos ter muita coisa para falar. É isso aí. Vamos ter muito o que falar. É isso aí. Pessoal, das jornadas. Mais uma vez, como a gente sempre diz, né? Nós que somos os torcedores, os treinadores que comandam os jogos a partir do sofá, carrega Benfica. Isso aí. É nóis. É nóis. Carrega. Não esquece de meter um like, partilha, sugestões, escrever, partilha com os amigos, com a família, mesmo que eles ignorarem e tal, mas continue partilhando, tá? Se for benfiquista, partilha só, eles vão escutar. Com certeza. Enfim, fui. Quer dizer, fomos. Isso aí. Russo.